O professor Michael Apple é intelectual destacado no campo das ciências sociais e da educação em particular. Nascido nos Estados Unidos a 20 de agosto de 1942 em Paterson, New Jersey, é descendente de imigrantes oriundos da Polônia e da Rússia, tendo se tornado conhecido mundialmente por sua trajetória política e acadêmica, militante na esquerda radical dos Estados Unidos. Licenciado em formação de professores, cursou mestrado e doutorado na Universidade de Colômbia. Atualmente, atua como professor no Departamento de Currículo, Ensino e Estudos de Política Educativa na Universidade de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, sendo ainda professor convidado de diversas universidades em Espanha, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, Inglaterra, Noruega e México. Pesquisador de temáticas de política educativa e curricular no âmbito da nova sociologia da educação, o professor Apple é considerado precursor da Escola de Frankfurt no campo da educação e do currículo, demonstrando pertinência da teorização crítica como fundamento para a compreensão do fenômeno da escolarização. Entre suas obras publicadas no Brasil, destacam-se Ideologia e Currículo, Educação e Poder, Conhecimento Oficial, Política Cultural e Educação, Educando à Direita, Trabalho Docente e Textos, entre outros, os quais, em geral, denunciam a promiscuidade entre ideologia, cultura e currículo e o modo como os movimentos hegemônicos e contra-hegemônicos disputam um determinado conhecimento decisivo na construção e manutenção de um dado senso comum, com implicações diretas nas políticas sociais em geral e nas políticas educativas e curriculares em particular. Seja bem-vindo, professor Apple, a essa sessão de trabalho promovida pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. It's a pleasure to be here. Prazer estar aqui. Além de ser um dos maiores intelectuais da atualidade no campo da educação, o professor Apple é também bastante engajado em movimentos sociais da realidade estadunidense, além de contribuir também com movimentos sociais de vários países, como China, Brasil, dentre outros, né? Ele é profundamente articulado com movimentos sociais, com trabalhos comunitários, e um dos pontos que ele gosta de questão de frisar na sua vasta biografia é exatamente essa sua inserção e seu compromisso político com as causas que promovem a justiça social. Então, nesse sentido, ele engajou-se em movimentos antirracistas e também tem uma larga experiência nos movimentos sindicais dos Estados Unidos. Está presente também conosco nessa sessão de trabalho o professor Luiz Armando Gandim, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Luiz Armando Gandim é um dos grandes interlocutores da obra do professor Michael Apple, aqui no Brasil, uma vez que ele é editor-chefe da revista Educação e Realidade e também editor da revista Currículo Sem Fronteiras. Ambas as revistas, elas têm contribuído sistematicamente na difusão e publicização das obras do professor Apple e também de outros autores norte-americanos, ingleses, que desenvolvem temas no âmbito da teoria crítica, né? O professor Luiz Armando Gandim também possui várias obras escritas em conjunto com o professor Apple. Dentre elas, a gente destaca o Estado da Arte da Educação Crítica no Mundo, que será lançada em breve aqui no Brasil pela Artmed, e é também autor do livro Educação Libertadora, Avanços e Limites, Contradições, Educação em Tempos de Certezas, organizado também com Álvaro Hipólito, e com edições no Brasil e em Portugal. Enfim, o professor, além de trabalhar como tradutor aqui nessa sessão de trabalho, mais que isso, ele é um importante interlocutor das obras do professor Michael Apple aqui no Brasil.
O livro Ideologia e Currículo, do professor Michael Apple, foi considerado uma das mais importantes obras, das 20 obras mais importantes do século XX. Então, ele constitui-se um clássico no campo da educação, sobretudo nos estudos voltados para a área de currículo, e tem se tornado um clássico também para os pesquisadores e para os educadores no Brasil. Um dos pontos fortes dessa obra é exatamente a conexão entre aspectos econômicos e culturais e os nexos estabelecidos entre as dinâmicas de classe, raça, sexo, etnia, mediante aí a interlocução entre a cultura e a educação. Professor, como o senhor tem analisado as políticas curriculares na atual fase da globalização, em termos do contexto multicultural e das novas tendências relativas ao conhecimento? I start out by thinking about schools and curriculum and teaching in a relational manner. It seems to me. Eu começo falando da sua pergunta, pensando a relação da escola e da sociedade de uma forma relacional. That is, we can only understand what is crucial about schools if we connect it to the relations of dominance and subordination in the larger society. Ou seja, só é possível falar dessas relações entre escolas e sociedade se a gente pensa as relações de subordinação e de dominação que existem na nossa sociedade. But that only focuses on one part of what is a larger dialectic. Mas isso só está focando em uma das partes de uma mais ampla dialética. We must also talk about the resistances, the struggles of movements and real people in their daily lives. Nós também precisamos focar nas resistências e na vida cotidiana das pessoas, da luta delas na sua vida diária. Now that causes two kinds of questions to be raised in my mind and many people in Brazil as well. E isso provoca na minha cabeça e também na de várias pessoas aqui do Brasil e do mundo duas questões principais. How do we understand power in all its complexity? Primeiro, como nós entendemos o poder em toda a sua complexidade? Since education is a relationship of power. Uma vez que a educação é uma relação de poder. Some groups' knowledge is declared official. O conhecimento de alguns grupos é declarado oficial. And some groups' knowledge is thought about as simply popular, as unimportant. E o conhecimento de outros grupos é declarado apenas como popular, como não importante. And some groups' policies are put in place, and other groups' policies are never talked about. E as políticas de alguns grupos são colocadas em prática e a política de outros grupos nunca é, na verdade, nem comentada. And some groups get respect if they have money and power. E alguns grupos, na verdade, recebem respeito se eles têm dinheiro e poder. And we are watching teachers lose the respect and be attacked throughout the world. E o que nós vemos hoje é os professores perderem o respeito e serem atacados em todo o mundo. So the first question is, who has power and how do they use it? Então a primeira questão é quem tem poder e como este poder é usado. Now that is a question of understanding. Isso é uma questão de entendimento. But the second question is just as important. Mas a segunda questão também é importante tão quanto a primeira. Not just how do we understand power and inequality, but how do we interrupt it? Não apenas como nós entendemos o poder e como ele funciona na sociedade, mas também como nós interrompemos os seus efeitos. And how do we understand it and interrupt it, not just internally,